Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse programa de educação para jovens adultos oferecido pelo Instituto Livre. Meu nome é Roger Medeiros e eu sou professor de vocês de língua portuguesa, ok? Seguindo nossos estudos, nós vamos dar início à unidade 3, a beleza está nos olhos de quem a vê, e vamos hoje começar a estudar o tema 1 da unidade 3, que se chama os textos literários e a arte da literatura. Quando a gente faz essa especificação de textos literários, a gente já abre a possibilidade de pensar um grupo de outros textos que são os textos não literários. Ao longo do nosso livro, dessas aulas que nós temos tido até agora, nós percebemos que há uma diversidade de textos, uma diversidade de usos e de gêneros, e que esses textos, cada um deles, desempenha uma função específica na nossa vida, na nossa sociedade, certo? Então, quando falamos dos textos não literários, falamos especificamente, como já foi mencionado, ou de alguma forma já mencionado ou por mim ou no livro, nós temos aqui notícias, que são textos que têm a função de relatar acontecimentos, ok? As receitas, que têm a função de nos instruir a produzir um determinado alimento ou reproduzir determinada técnica. O horóscopo, que é um texto relacionado a previsões, a adivinhações, a um mundo esotérico, não é isso, da astrologia. E o anúncio, que é um texto publicitário que serve para divulgar um determinado produto, um determinado serviço, ok? Então, esses são os textos não literários. A gente percebe essa distinção quando a gente analisa os textos literários, não é? Quais são os textos literários que nós já falamos aqui no nosso curso? Poema, conto, crônica, romance e uma infinidade de outros gêneros que existem dentro da literatura, certo? Mas o que mais chama a atenção é o que faz o texto, o nosso material, distinguir entre textos literários e textos não literários. Vamos fazer uma breve revisão sobre as funções da linguagem, certo? Quando falamos em funções da linguagem, nós especificamente queremos dizer que a linguagem se articula em função de algum elemento da comunicação, né? Vamos nos lembrar dos elementos da comunicação. Eu sou o emissor de uma mensagem, vocês que estão aí agora, né, são os receptores dessa mensagem. Entre eu e vocês e essa mensagem, há todo um contexto, não é, em torno dela, que pode ser simulado, recuperado ou referenciado na mensagem. Então eu posso utilizar na minha mensagem, no meu texto, expressões que remetam ao contexto em que essa mensagem foi produzida. Além do contexto, nós também vamos ter o quê? Vamos ter o canal por onde a mensagem passa. Nesse caso, um canal é um canal auditivo, um canal oral, eu falo para que vocês escutem. E esse também é um canal visual, é por meio da imagem que eu produzo, a imagem que essa câmera capta, não é isso? Que vai fazer com que essa aula, que essa mensagem chegue até você, meu receptor. Então nós temos emissor, receptor, contexto, mensagem, canal e, claro, o código, não é isso? Quando falamos do código de uma mensagem, qual foi a linguagem, qual foi a semiótica aplicada para produzir aquela mensagem. Então, quando eu falo, por exemplo, em português, o código é a língua portuguesa. Se essa aula fosse na França, se fosse uma aula de francês, nós teríamos, então, a língua francesa como o código das mensagens. Então, a gente percebe que a linguagem se articula a todo momento a gente percebe, portanto, que a linguagem se articula a todo momento para valorizar ou se articular em função, e aí função no sentido de desempenho de tarefa, não é mesmo? Em função de algum desses elementos da linguagem. Então, as funções da linguagem são essas. Função emotiva, quando a linguagem se dirige ao receptor para transmitir os seus sentimentos, por isso que o nome é emotivo, de emoção, não é isso? Então ele vai querer dizer o quê? É quando a linguagem se centra no eu. Eu gosto de abacaxi, eu não gosto de chocolate. Perceba que a linguagem me fornece os elementos para que eu, enquanto receptor, expresse os meus sentimentos, minhas ideias, ok?
Função apelativa é a função que se dirige para o receptor de uma determinada mensagem, para o receptor da mensagem da comunicação, certo? Então é a utilização, por exemplo, ei, você aí, os vocativos, pessoal, são a principal forma de linguagem que utiliza a função apelativa, porque eles tendem a chamar a atenção do receptor e tendem a fazer com que marquem a presença do receptor no texto. Então, toda vez que eu me dirijo, obviamente que toda linguagem ou todo texto é produzido pensado em um receptor, mas eu posso marcar isso no texto e quando eu faço, eu assevero, eu intensifico a presença da função apelativa. Quando eu digo você, quando eu utilizo o imperativo, não faça isso. Ou seja, estude com muita atenção, seja prudente. Então, quando eu utilizo esses conselhos, eles são exemplos de uma função apelativa da linguagem, ok? Passando agora para a função referencial, nós vamos perceber agora que a linguagem vai querer falar do contexto. Então, por exemplo, imaginem que a minha linguagem queira descrever um acontecimento como é o caso da notícia, não é isso? Então ela vai pegar os elementos do contexto em que a notícia aconteceu, vai entender utilizar uma linguagem para reproduzir e simular aquela realidade, para simular aquele acontecimento. Então é por isso que a gente fala de uma linguagem referencial, porque é uma linguagem que faz referência ao contexto, que faz referência aos elementos de produção daquele texto. Função metalinguística, e aí a gente tem que lembrar que a palavra meta significa algo que volta para si, não é isso? Então, o que é metalinguístico? O linguístico é linguagem, então o que quer dizer a função metalinguística? É a linguagem que fala da própria linguagem. Como assim, professor? Nós temos aqui na nossa unidade 1, nós estudamos o imperativo. Naquele momento do livro, a linguagem foi articulada para que ela conseguisse expressar uma estrutura da própria linguagem, isto é, um modo imperativo. Então, as gramáticas, os manuais de língua, esse nosso livro que nos acompanha nos nossos estudos, são exemplos de quando a linguagem funciona metalinguisticamente. Quando ela se propõe a refletir, a pensar, descrever e definir a própria linguagem. É quando ele vai dizer o que é linguagem, o que é texto, o que é o imperativo. Quando a linguagem se presta a explicar a si mesma, por meio dela mesma, né, nós temos então uma linguagem, uma função metalinguística da linguagem. Okay? A função fática vai ser a função que vai estabelecer ou manter o sinal de comunicação. Perceba quando eu digo assim, preste atenção, alunos, meus alunos queridos. Perceba que eu quero chamar a atenção de vocês para manter a qualidade desse canal de comunicação. Porque se eu percebo que a mensagem não chega, é porque de alguma forma o canal de comunicação foi interrompido e eu interpelo e eu chamo a atenção do meu receptor para que a mensagem chegue a ele. É por isso que os professores costumam sempre chamar a atenção dos alunos. Não converse, preste atenção na aula, não é isso? Justamente porque eles querem estabelecer ou reparar mesmo, a palavra é essa também, reparar o canal de comunicação. E aqui nós temos então a função fática. E por fim a função poética, que é a função, se nós falamos de receptor, emissor, contexto e canal, e o próprio código, vamos falar agora da mensagem em si mesmo. E o nome é função poética, porque só fala de poesia. Não. Quando a gente fala em função poética, é quando a linguagem se dirige para a mensagem que ela transmite. É quando ela quer encontrar os mecanismos mais precisos ou criativos para transmitir uma determinada mensagem. Há um exemplo muito interessante da Raquel de Queiroz, em que ela nos mostra, a partir de uma descrição da seca de 1915, né, no seu livro O 15, e aí nós temos ali a gente percebe quando foi que a linguagem foi utilizada para expressar a calamidade da seca. E aí ela começa a utilizar não apenas expressões do tipo o chão estava seco, fazia calor. Ela faz toda uma utilização de figuras para que a gente não apenas visualize, mas sinta a sensação de sequidão,
a sensação de calor intenso, de miséria, de desolação. Então, quando ela descreve daquela maneira o cenário da seca de 1915, não é apenas a utilização de uma função referencial. Ela não quer apenas se referir a esse momento da história do Ceará. Ela também quer trabalhar na sua mensagem para que essa mensagem tenha força sobre o seu receptor, para que ela consiga comover o seu receptor. E é isso que diferencia o texto literário do texto não literário. É justamente a utilização marcante da função poética. Os textos na literatura se diferenciam dos textos não literários justamente porque eles não estão necessariamente comprometidos com a veracidade das informações, comprometidos com a precisão delas ou com a necessidade de convencer o leitor de algo. Muito pelo contrário, eles querem principalmente comover, emocionar, não é isso? Perturbar os seus leitores, seus admiradores. Então, quando temos um texto literário, o que diferencia dos textos não literários é a forte presença de uma função poética. Vamos analisar isso com calma já. Continuando nossa discussão, nossa reflexão sobre os textos literários, agora vamos analisar as formas que esses textos apresentam. Certo? Quando eu falo formas, eu falo de gêneros e modalidades do texto literário. Ok? Vamos analisar primeiro agora os gêneros, certo? Quando falamos em gêneros literários, a crítica literária nos apresenta ao menos 3 macro gêneros literários. Quando eu digo macro, significa que eles têm uma perspectiva maior, mais extensa. E dentro de cada macrogênero deles, vamos ter os gêneros literários, ok? Vamos pensar, por exemplo, que o jornalismo seria um macrogênero, não é isso? Uma constelação de gêneros, digamos assim, e as notícias, reportagens, cartas ao leitor, não é isso? Fariam parte desse macrogênero literário, certo? Vamos pensar aqui, macrogêneros literários. Vamos ter aqui o lírico. O lírico vem de lira, que era um instrumento utilizado na Grécia Antiga para acompanhar as declamações da poesia, de poemas, ok? Então aqui no gênero lírico nós vamos ter primeiro o quê? O poema, como seu principal gênero. E subjacente a esse gênero nós vamos ter também agora o soneto, que é um tipo específico do poema que está dentro do gênero lírico. Nós vamos ter também a canção, que é um texto poético, mas acompanhado de música, não é isso? Então, dentro do gênero lírico, nós vamos ter o poema, dentro do poema o soneto, e também a canção como exemplo desse macrogênero literário. No gênero épico, o épico vem de epopeia, das histórias épicas, não é isso? Eram aquelas histórias longas que contavam as sagas de heróis, de deuses, que duravam décadas até mesmo. Então nós temos os principais exemplos desses textos lá da cultura clássica, que é a Ilíada e a Odisseia, que são grandes romances, digamos assim, que dão uma origem do povo grego, do mito grego, não é? Que nos dão uma informação das crenças e valores do povo grego daquela época, que no caso é a Grécia Antiga, certo? E aí hoje, como gênero épico, nós vamos ter, principalmente vamos ter o romance. Ah, professor, adoro romance de amor. Calma, gente. Não vamos confundir romance como gênero literário do romance no sentido de romântico, ok? É evidentemente que nós podemos ter um romance romântico e romances não românticos, né? Então, fique bem claro essa diferença. Quando falamos aqui em gêneros literários e aparecer a palavra romance, nós falamos de um gênero, de um modo de escrever, um modo de contar uma história, ok? Então, além do romance, vamos ter também o conto e a novela. Mas, professor, a novela também é um gênero literário, mas a novela eu vejo na televisão. E você tem razão, a novela da televisão, ela recebe esse nome com justa causa, digamos assim.
No entanto, a origem da novela, enquanto gênero literário, ela remonta do século XIX, século XVIII, em que nós vamos ter pequenos textos publicados nos jornais, em algumas revistas, e que a coletânea desses pequenos textos montava uma grande história, montavam uma trama, ok? Então, por isso, nós vamos ter uma novela. Se a gente pensa na novela de hoje em dia, o que é uma novela hoje em dia? É uma trama que se desenvolve por capítulos. Então, a cada capítulo, um novo acontecimento, novas relações, novos desdobramentos do capítulo anterior, para que no final nós tenhamos uma trama completa e fechada. O mesmo sentido eram as novelas do século XVIII e século XIX, porque elas eram publicadas em pequenas peças, em pequenos capítulos, não era aquele o nome na época, o nome recebido para cada capítulo eram os folhetins, e aí vamos ter esse texto que vai ser publicado, que era publicado em pequenas partes nos jornais, certo? E aí vamos ter aqui também a novela. E quando falamos do gênero dramático, nós falamos principalmente do teatro. Ok? Que vem de drama, não é isso? Dramático, drama, ou seja, essa encenação, essa reprodução das emoções humanas, da existência humana, ok? E aí dentro do teatro vamos ter também outros gêneros clássicos, como a comédia, a tragédia, o monólogo. Como assim monólogo, professor? Monólogo. Como assim monólogo, professor? Ora, se a gente pensa na palavra diálogo, né? Dia quer dizer através de, ou seja, é de um ponto a outro, e através desse ponto nós vamos ter um logos, né? Uma lógica, uma informação, um conhecimento. Quando a gente tem um monólogo, é justamente, não é esse dia de através, mas passa a ser agora uma espécie de apenas um, ok? Então, quando temos um texto dramático, e esse texto é um monólogo, ele representa apenas um único ator, um único encenador, um texto que considera apenas uma única personagem que conduz toda a apresentação. Isso que a gente chama de monólogo, certo? Então, esses aqui são alguns exemplos dos gêneros literários e de como é que eles se dividem nos seus macrogêneros. Lembrando, então são lírico, épico e dramático, ok? Além disso, há também modalidades dos textos literários. Por exemplo, quando falamos de modalidades, é um modo como cada texto desse é escrito. Nós vamos ter a primeira modalidade, a prosa, certo? Que ela é um texto dividido em linhas e parágrafos. Nesse modelo aqui, é a maior parte dos nossos textos, dos textos não literários. Se a gente observar, por exemplo, um jornal, nós vamos ver as linhas, não é isso? Ó. As linhas bem aqui, certo? E o conjunto dessas linhas, iniciado por recuo, nós vamos chamar de parágrafo. Parágrafo. Certo? Essas divisões entre linhas vamos chamar de parágrafo. E professor, para que serve colocar um texto em parágrafos? Quando nós organizamos um texto em parágrafos, nós temos a possibilidade de organizar os assuntos que aquele texto desenvolve, certo? Então, quando dividimos um texto em parágrafos, nós temos a possibilidade de dividir e organizar os temas que aquele texto quer desenvolver, o que ele desenvolve, certo? Então, quando pensamos em um parágrafo, ele tem uma unidade temática, ele vai tratar de um assunto. Para fazer a mudança de assunto no texto, nós vamos ter um novo parágrafo, ok? Então, boa parte dos nossos textos não literários e textos literários tem essa divisão em prosa, em linhas e em estrofes, ok? Desculpa, linhas e parágrafos, certo? Quando pensamos na poesia, nós vamos ter um texto diferente. É um texto em versos e estrofes. O que é um verso? É uma linha. Aquilo que para a poesia é uma estrofe, para a prosa é uma linha. E o que é Desculpa. Aquilo que para a poesia é um verso, para a prosa é uma linha. E aquilo que para a poesia é uma estrofe, para a prosa é um parágrafo. Bem simples, não é isso?
Então, o que são versos e estrofes? Mesma lógica. Cada verso corresponde a uma linha do poema e a gente já observa a divisão, a disposição do texto na folha, na lauda, melhor dizendo. Então, se nessa lauda aqui nós temos o preenchimento completo de uma linha ou um preenchimento parcial apenas com um recuo, e isso constitui a marca de um parágrafo, nos versos isso é diferente. Não há uma obrigatoriedade de preencher a linha completa. A linha vai ter o tamanho que o poeta decidiu que ela tivesse, ok? Então aqui vamos ter aqui a linha, e aí o conjunto dessas linhas, esse conjunto de versos, será chamado de estrofe. Vou aqui para vocês então, aqui é um verso, e isso tudo é uma estrofe. Certo? Vamos passar agora para um outro aspecto importante dos textos literários, que é a relação de métrica. A métrica, ela é a contagem das sílabas poéticas que compõem um verso. Ora, se falamos em sílabas, o conceito de sílaba ele depende da ideia de vogal. Então, por exemplo, casa, eu tenho duas vogais, então eu tenho duas sílabas. Eu pronuncio claramente duas vogais, então eu vou ter duas sílabas, não é isso? Fotografia, fotografia. Então eu vou ter aqui, ó, eu não falo fia, eu falo fotografia, fia. Então, como eu pronuncio apenas o A de forma clara, não faço fia, mas falo fia. Então nós vamos ter aqui fotografia, 4 sílabas nessa palavra, ok? A mesma lógica nós vamos utilizar para medir as sílabas poéticas de um determinado poema. Mas, professor, por que serve a gente medir sílaba poética? Quando nós temos a dimensão da sílaba poética, nós vamos entender como se constitui um poema e de como que ele funciona, ok? Porque um poema ele é também pensado para ter um ritmo, não é isso? E quanto mais esse ritmo é desenvolvido, mais sílabas poéticas serão desenvolvidas nele. Vamos ver aqui um exemplo bem claro. Eu peguei aqui o trecho, a primeira estrofe do poema Memória, de Carlos Drummond de Andrade, e ele é assim, ó. Amar o perdido deixa confundido este coração. Quando eu faço a leitura dessa maneira, eu não faço uma leitura que respeite o ritmo do poema, né? Quando o poema é pensado dessa maneira, em que o verso termina em perdido, não é isso? E a frase, e aí a gente percebe também que a frase continua. Se eu escrevo esse texto em prosa, ele será assim: amar o perdido, ok? Terminou a linha, venho para cá, continua o parágrafo. Deixa confundido este coração. Ok? Então perceba que agora a divisão é diferente, a disposição das letras sobre a lauda é diferente do original, que é em poesia e que é em prosa, ok? E aí isso muda também o modo de leitura. Perceba, amar o perdido deixa confundido este coração. Parece aquelas frases motivacionais, aquelas frases que ajudam a gente a superar o coração partido, a superar as dores do amor, não é isso? Mas vamos ler agora respeitando a disposição do texto em verso, certo? Amar o perdido deixa confundido este coração. Perceba que essa divisão sugere modos de leitura e por isso que é importante a gente entender a métrica do poema, porque é essa métrica que nos vai indicar o modo de ler aquele texto e respeitar o ritmo que foi pensado pelo seu artista, pelo seu poeta, ok? E quando eu penso amar o perdido, deixa confundido o coração, olha o ritmo aqui, ó, amar o perdido. Eu posso inclusive até colocar uma música sobre isso e conseguir criar uma composição musical, uma canção, ok?
Mas como fazer as contagens poéticas, né? Que é o mais importante agora. Vamos primeiro entoar cada uma das vogais pronunciadas no texto. Amar o perdido. Perceba que eu pronuncio todas elas, então aqui eu vou ter essa divisão. Amar o perdido. Não é isso? Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas poéticas, certo? Vamos deixar a próxima. Ó. Deixa confundido. Deixa confundido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas poéticas. Perceba que aqui eu faço essa repetição. E quando eu tenho essa repetição, é justamente para criar esse efeito de simetria, né? Ó, quando eu amo perdido, é a mesma coisa que deixar confundido o coração. E aí vamos lá. Este coração. Este coração, 5 sílabas, certo? E aí é interessante, pessoal, quando a gente nota que o poeta, e é interessante observar, pessoal, como que o poeta, ao construir o seu poema e escolher colocar dois versos de 6 sílabas e um verso de 5 sílabas no começo do seu texto, isso não é uma escolha aleatória, isso não é uma escolha simplesmente ao acaso. Ele pensa que aquele texto deve funcionar de alguma forma. Então, quando eu leio amar o perdido, deixa confundido, é como se a ação de amar e o estado de estar confuso fossem simétricos, tivesse alguma simetria. Tudo isso por conta da silabação, da métrica do verso. Ok? Vamos agora fazer nossas atividades para exercitar mais ainda esse conteúdo da poesia. Então vamos lá, vamos seguir aqui para a nossa atividade 1, o mergulho no universo ficcional, certo? Vamos ler aqui um poema chamado Biblioteca Verde, do Carlos Drummond de Andrade também, um grande poeta mineiro que veio do século XX e que foi conhecido por revolucionar a maneira de produzir poesia naquele período e que marca e influencia os poetas até hoje, ok? Vamos aqui agora para esse texto Biblioteca Verde, do Carlos Drummond de Andrade. Temos aqui as reticências como se fosse uma ideia de continuidade, um pensamento que agora se inicia de fato o texto. Chega cheirando a papel novo mata, de pinheiros toda verde sou, o mais rico menino destas redondezas. Orgulho não, inveja de mim mesmo. Ninguém mais aqui possui a coleção das obras célebres, tenho de ler tudo. Antes de ler, que bom passa-mão. No som da percalina, esse cristal, de fluida transparente, verde, amanhã começo a ler, agora não. Perceba que aqui eu faço uma leitura que respeita a métrica, que respeita a extensão do verso. Porque a gente coloca assim nos primeiros versos, né? Chega cheirando papel novo, mata de pinheiros toda verde, sou mais rico em destas redondezas. Eu já quebro a rética do poema. Perceba que a palavra sou termina o segundo verso, como se dissesse assim, olha a entoação que a gente consegue dar para a palavra, né? Chega cheirando a papel novo, mata, de pinheiros toda verde, sou. Parece que, do ponto de vista da métrica, essa palavra mata e sou se associam com o que foi dito antes e não fazem, e não necessariamente com o que é dito depois, não é isso? Isso já mostra o quanto que o texto poético depende muito dessa versificação, da sua estrofização, ok? Vamos lá, continuando aqui, na segunda estrofe. Agora quero ver figuras todas, templo de Tebas, Osíris, Medusa, Apolo nu, Vênus nua, Nossa Senhora, tem disso nos livros? Olha que interessante, se a gente fosse ler em prosa seria Nossa Senhora tem disso dos livros, mas perceba agora que quando ele faz essa separação de um verso para outro, nós vamos ter a palavra nossa mais como uma interjeição de surpresa, né? Apolo nu, Vênus nua, nossa. Não é mais Nossa Senhora como uma forma de tratamento. Passa a ser agora um nossa como uma expressão de surpresa, não é? Assim, de algo inesperado, nossa, não é? E aí o sentido também se mantém. Nesse caso, o Drummond de Andrade mexe com essa
ambivalência das expressões, não é isso? Então, da mesma forma como que o nossa serve como interjeição de surpresa, nossa, Apolo nu, Vênus nua, não é isso? O nossa também serve para compor a forma de tratamento Nossa Senhora, que é muito comum no discurso sagrado, no discurso católico, não é? Então vamos lá. Agora eu quero ver figuras todas: Templo de Tebas, Osíris, Medusa, Apolo nu, Vênus nua, nossa. Senhora tem disso nos livros? Aí agora é engraçado, ó. Senhora tem disso nos livros. Não faz mais referência ao Nossa Senhora, nem é só o nossa interjeição. Senhora aqui passa a ser agora um vocativo, como se dissesse assim, mãe ou senhora. Isso tem mesmo nos livros, como se fosse uma pergunta e ele interpelasse o seu receptor, ok? Senhora tem disso nos livros: depressa as letras, careço ler tudo. A mãe se deixa, não dorme este menino. O irmão reclama, apaga a luz, cretino. Espermacete cai na cama, queima a perna, o sono, olha o que eu tomo e rasgo. Essa biblioteca antes que pegue fogo. Na casa, vai dormir, menino, antes que eu perca a paciência, a te dê uma sova. Dorme, filhinho meu, tão doido, tão fraquinho. Então essa quebra que o Carlos Drummond de Andrade propõe nos seus versos é uma quebra que ela é significativa, ela produz sentido, porque ela ressignifica essas expressões. Perceba agora nós vamos ter aqui: dorme, meu filhinho tão doido, tão fraquinho. E aí essa separação essa expressão entre o imperativo e o sujeito do verbo dormir na forma imperativa, justamente faz com que o vocativo, meu filhinho, seja definido, determinado, e o dorme sirva apenas como uma espécie de ordem, não é isso? De uma descrição, ele conta uma história por meio dele, né? Então, continuando aqui. Mas leio em filosofias, tropeço e caio, cavalgo de novo, meu verde livro, em cavalarias, me perco medievo, em contos, poemas, me vejo viver como te devoro, verde pastagem ou antes carruagem, de mim fugir ou me trazer de volta, a casa a qualquer hora, nenhum fechar de páginas, não é isso? Tudo que sei é que me ensina, o que saberei e o que não saberei nunca. Olha aqui, o que saberei, o que não saberei nunca, em prosa, o que não saberei nunca. Ou seja, quando eu tenho essa leitura cadenciada e determinada pelo tamanho e pela forma do verso, eu tenho uma nova estrutura de leitura, eu tenho um texto que necessita desses elementos para fazer sentido. Tudo que sei é ela quem me ensina. O que saberei e o que não saberei nunca. Está na biblioteca em vez de murmúrio, de flauta percalina eternamente. Ok? Então esse texto aqui é de Carlos Drummond de Andrade, Biblioteca Verde, que está na sua obra Poesia Completa, republicada, não é isso, em 2002, certo? Então vamos aqui fazer um pequeno glossário, né, das nossas palavras. Então Apolo, a mitologia grega, era filho de Zeus e de Leto, né? É o deus da medicina, da música, do arco e flecha, da profecia, não é? Espermacete é a substância obtida na cabeça da baleia e utilizada na fabricação de velas e de outros produtos, ok? Espermacete é uma espécie de cera animal, né? De gordura animal, usada na produção de velas. Medusa também é um ser mitológico, né? Que são górgonas, ou seja, mulheres com cabeças de cobra, não é? Que tinha o poder de petrificar os seres humanos, não é, e tudo mais, né, com o seu olhar feroz, né, era um ser muito temido na mitologia grega. Osíris é um deus egípcio, não é? Percalina é um tecido de algodão geralmente aplicado em encadernações, né, que é o tecido ali os livros mais antigos eles eram cobertos com percalina, ok? Que é um tecido bem quase que veludo, uma textura veludada sobre ele, que era a cobertura, que servia de cobertura para esses livros, né? Templo de Tebas é uma construção antiga também da antiguidade clássica, da Grécia Antiga, e Vênus é uma deusa romana, deusa do amor, da sensualidade, deusa da beleza, ok? Vamos para a primeira pergunta aqui no item A.
Nos primeiros versos, porque o eu lírico afirma que é o mais rico menino das redondezas, né? Essa definição primeiro de eu lírico é interessante. O que é o eu lírico, como fala aqui no texto? O eu lírico é o eu que fala no poema, não necessariamente o poeta que escreveu o texto. Ou seja, quando nós temos ali, lembra que quando eu falei das funções da linguagem de um texto? Então, quando nós temos um texto poético, um texto literário, ele também carrega a pessoa que o enuncia, né? Não necessariamente, como bem disse aqui no nosso livro, é o poeta em si mesmo, né? Porque o poeta pode simular, pode fingir, pode ser outra pessoa. É a pessoa que fala eu no poema, né? Então, quando a gente observa que esse eu lírico, né, ele fala aqui: chega cheirando papel novo, mata, sou o mais rico menino. Então, esse eu presente aqui no texto é o eu lírico, é o eu que fala, é o eu que se expressa no poema, ok? Então, vamos lá. Por que esse eu lírico fala que é o menino mais rico das redondezas? Porque ele tem acesso à leitura, ele tem acesso aos livros, a todos os livros que existem. E a grande riqueza, e o que ele chama de riqueza, não está associado necessariamente ao dinheiro, né? Mas associado aos livros, ao capital cultural que aquele menino tem, né? O que eu falo capital cultural é justamente essa substância de conteúdo, de conhecimento, de saberes que ele carrega. E no caso aqui, ela é figurativizada pelos livros que ele tem na sua biblioteca verde, né? E aí verde porque remete aos pinheiros, porque o papel vem das matas, vem da árvore, da celulose, não é, que é retirado das árvores, né? Por isso que o nome é Biblioteca Verde, porque aí faz uma referência à origem do papel que compõe os livros, ok? Vamos lá. Conte como o menino foi tomado posse dos livros que ganhou, não é? Vamos ver aqui no texto. Então, se a gente olha aqui no item B, não é? Vamos perceber agora aqui, ó. Sou o mais rico menino destas redondezas. Orgulho? Não. Inveja de mim mesmo. Ninguém mais aqui possui a coleção das obras célebres. Tenho de ler tudo antes de ler que bom passa a mão ao no som da percalina esse cristal de fluida transparência, verde, verde. Amanhã começo a ler, agora não. E aí o texto vai continuar e vai mostrar o quê? Que há um ambiente familiar aqui, né? O irmão reclama, a mãe mandou dormir. Então a origem dessa coleção é uma origem de família, não é? Então é interessante notar isso. Se a gente pensa que a riqueza está associado ao dinheiro e uma das narrativas da riqueza é o ganho de uma herança, não é? A gente entende que essa família segue a mesma lógica. Foi a família que deu a ele toda essa coleção de livros, toda essa riqueza. Então, se para algumas famílias os seus herdeiros herdam o dinheiro, a fortuna das famílias, na família do eu lírico desse texto, o que foi recebido foi uma exuberante, digamos assim, uma variada e importantíssima coleção de livros, certo? No item C, como você descreveria a relação do menino com os livros? Ora, é uma relação em que ele tem curiosidade, mas sempre ali uma certa preguiça. Ele diz que não vai ler agora, mas que ele tem curiosidade para ver o Apolo nu, a Vênus nua. Ou seja, o menino ele tem uma coleção de livros, mas não necessariamente que ele lê aqueles livros, não é? E ele, muitas vezes ele deixa entender que ele é obrigado a lê-los. Como a gente olha aqui, por exemplo, nos dois últimos versos da primeira estrofe, não é isso? Ó? De fluida transparente, verde, verde, amanhã começo a ler, agora não, né? Como você desse a entender que existia ali uma obrigatoriedade, não é isso? E aí ele tem que dizer também que ele tem que ler todos aqueles livros, certo? Então, nesse sentido, é uma ideia de um sentido de obrigação da leitura, ao mesmo tempo que ele tem uma curiosidade para acessar aqueles livros, certo? E no item D, como te devoro, vejo de passagem, antes carruagem, de fugir de mim e me trazer de volta, a casa a qualquer hora, no fechar de páginas. Considerando estes versos, é preciso afirmar que a leitura para o menino fazia-o escapar das quatro paredes? Sim, exatamente fazia, porque a leitura era justamente isso. O que é uma carruagem? A carruagem ela é um veículo que nos transporta de um lugar para o outro. Só com essa palavra carruagem nós já temos uma noção de saída, mas não apenas de saída, mas também de retorno. Carruagem, de fugir de mim e me trazer de volta, não é isso?
Então a leitura tinha esse aspecto de carruagem. Os livros eram a sua carruagem para sair da sua realidade e para voltar a ela. Ok? Fico com vocês agora, os próximos exercícios. Nos vemos na próxima aula. Até mais, forte abraço.